Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias, beleza? Se quiser comprar camisas antigas históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil, tem muita coisa legal lá. A gente pode também estar comprando sua camisa ou casaco, desde que seja original e esteja em bom estado. Manda a foto lá no direct do Instagram que a gente analisa direitinho, beleza? Dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, galera, vamos aí mergulhar no clássico. Tem muita coisa legal pra gente falar. Vamos começar aqui com as prováveis escalações, para aí eu trazer um pouco de contexto para vocês, beleza? O Vasco, comandante da partida, deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique retornando da seleção na lateral direita, sua dupla de zaga atual, Carlos Cuesta e Robert Renan, que vem muito bem, Lucas Piton na lateral esquerda, a dupla de volante, Barros e Tietê. Hugo Moura foi expulso na rodada passada contra o Fortaleza e está fora, e armando o time, Felipe Coutinho. Nuno na esquerda, Andrés Gomes na direita e no comando do ataque o Ryan. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Fluminense daqui a pouquinho. O Vasco tem pendurado, tá? Se tomar o cartão amarelo agora, não enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino os seguintes jogadores: o atacante David, o volante Paulinho, o nosso lateral direito PH e o zagueiro Robert Renan. Então esses 4 jogadores estão pendurados, olho neles aí para não tomar nenhum cartão. Já a equipe do Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na zaga e o René na lateral esquerda. Dupla de volantes, Martinelli e Hércules. E aí, como armador enganche da equipe, o Lúcio Acosta. E aí o tripé de atacante, Serna na esquerda, Canóbio na direita e no comando do ataque, ele, John Kennedy, tá? O curioso dessa partida é que tanto o Germancano, que para os tricolores virou ídolo, era o grande matador da equipe nas últimas temporadas, vem contestado e deve estar no banco de reservas, e o mesmo vale para o Vasco. Nosso grande matador nas 2 últimas temporadas e meia tem sido o Verratti. O Verratti também passa um mau momento com a camisa do Vasco e vai estar no banco de reservas hoje novamente. Então, curiosos casos aqui para trazer para vocês, beleza? Mas agora, galera, eu queria trazer muita informação para vocês do entorno do clássico. O Fernando Diniz tem se notabilizado, e o Vasco da temporada de 2025, com quebras de tabu. Jogo do São Paulo, quebramos tabu. O jogo do Fortaleza, que a gente não vencia há 22 anos, quebramos tabu. O jogo do Cruzeiro, quebramos alguns tabus também. Então tiveram alguns tabus que foram caindo ao longo desse campeonato brasileiro. Não vou lembrar de cabeça todos agora. Quem quiser deixar mais algum que eu não citei agora, que caiu nesse Brasileirão também, fica à vontade, vocês constroem o programa junto com a gente. Mas eu vou trazer para vocês mais um tabu, ou alguns tabus, que o Vasco precisa quebrar no jogo de hoje contra o Fluminense. O Vasco não vence no Maracanã por Campeonato Brasileiro desde o jogo do Atlético Mineiro e Vasco no Brasileiro de 23. Eu estava, inclusive, trabalhando de imprensa esse dia no Maracanã, um dilúvio. O Léo Jardim fechou o gol, o Galo amassou o Vasco, mas o Vasco conseguiu vencer por 1-0, um escanteio. Acho que o Verratti aqui em cabeceia, o Everton bate roupa e no rebote ali o Serginho bota a bola no fundo do barbante e o Vasco vence aquele jogo por 1-0. O Hulk abusou de dar paulada para dentro do gol e o Léo Jardim iluminado. Eu lembro desse jogo, ele saiu todo enlameado, a área do goleiro estava com poça ali, caiu uma chuva torrencial no Maracanã. Esse dia foi muito brabo e a gente venceu. A última vitória do Vasco no Maracanã contra um rival, né, num clássico, eu também estava no Maracanã, foi no Carioca de 2023, aquele chutaço do Puma Rodrigues de fora da área, 1-0. E outro detalhe curioso, o Vasco vai fazer mais 2 clássicos, ainda pelo Campeonato Brasileiro, pega o Fluminense agora no Maracanã e pega o Botafogo no Newton Santos, e o Vasco não conseguiu ainda uma vitória contra seus rivais do Rio de Janeiro nesse Brasileirão. O Vasco empatou os 2 jogos com o Flamengo, não ganhou, mas também não perdeu,
e o Vasco perdeu para Botafogo e Fluminense. O jogo com o mano do Vasco em Brasília, perdemos de 2-0 para o Botafogo, e o jogo contra o Fluminense no Maracanã, que até o João Vitor marcou um dos gols, o Vasco, salvo engano, saiu na frente, tomou a virada, até aquele gol do Guga, chute de fora da área, o Fluminense venceu por 2-1. Então o Vasco tem a oportunidade agora de ganhar do Fluminense e depois tem um jogo contra o Botafogo daqui a mais 3 rodadas. Tem esse jogo, o jogo do Bragantino, o jogo do São Paulo, e aí tem Vasco e Botafogo no Newton Santos. Os últimos 9 confrontos entre Vasco e Fluminense por brasileiro tá equilibradíssimo. São 3 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Fluminense, 3 empates. Curioso que todas as vitórias do Vasco foram fora do Maracanã. A última vitória do Vasco em São Januário foi em 2019, pelo Brasileiro. O Vasco 2020 e 21 não jogou contra o Fluminense, 21 e 22 não jogou com o Fluminense porque estava na Série B, e o Vasco venceu no retorno do Brasileiro os 2 jogos como mandante, 23 e 24, os jogos o Vasco mandou no Newton Santos e venceu as 2 partidas. Por outro lado, o Vasco perdeu em 2020 no Maracanã, perdeu em 2023 e 2024 também no Maracanã. Os últimos 3 Vasco e Fluminense por brasileiro no Maracanã foram 3 vitórias da equipe tricolor, tá bom? Então tá feito o registro. A última vitória do Vasco contra o Fluminense no Maracanã por Campeonato Brasileiro foi em 2018. Uma vitória, salvo engano, de 1-0, gol de pênalti do Maxi Lopes, tá bom? Então desde 2018 no Maracanã por brasileiro, o Vasco não consegue vencer o Fluminense. Então são algumas estatísticas aí que o Vasco tem para quebrar. E o Vasco está a 13 jogos sem conseguir uma vitória no Maracanã, desde aquele jogo lá contra a equipe do Atlético Mineiro, tá bom? Então são alguns tabus aí para o Fernando Diniz quebrar. Outro detalhe curioso, esse pode ser um esquenta e uma prévia já da final do campeonato da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil. Outro detalhe também importante, se o Vasco vence hoje o Fluminense, ele encurta a distância para o Fluminense para 2 pontos, o Fluminense tem um jogo a menos ainda, e a gente entra nessa briga de tentar terminar o campeonato na frente deles. Por outro lado, uma vitória do Fluminense hoje faz com que eles aumentem de 5 para 8, tendo um jogo a menos. Então já fica bem difícil do Vasco alcançar o Fluminense daqui até o final do campeonato. E pensando nessa questão mental, né, de se sentir superior ou se sentir no momento melhor, acho que o jogo de hoje vai além de um jogo normal de rodada de brasileiro. Espero um jogo hoje muito pegado, muito sangue nos olhos, jogadores jogando como se fosse aí uma final de campeonato. Tem tudo para ser um jogaço, espero que não descambe aí para confusão, até mesmo para que o Vasco não fique desfalcado para a próxima rodada contra o Red Bull. Outro detalhe importante, o Vasco vai para uma sequência de 4 jogos agora contra equipes ali do pelotão que o Vasco quer se fincar. A gente estava na parte baixa da tabela, dos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma única derrota para o Palmeiras, que é o líder do campeonato, e a gente encostou ali em 9º, pode terminar a rodada em 8º, porque a rodada foi boa, ajudou o Vasco, e a gente tem agora confrontos direto para se firmar ali. Se o Vasco atropelar a galera, o Vasco firma de vez ali, né, entre o G8 do Brasileirão. O Vasco pega o Fluminense agora, próxima rodada do Red Bull, depois pega o São Paulo em São Januário e fecha essa sequência contra o Botafogo. Botafogo hoje tem 10 pontos a mais que o Vasco. Se o Vasco vencer hoje, essa distância encurta para 7. Se a gente tirar 4 pontos nas 3 próximas rodadas e vencer o Botafogo no Newton Santos, a gente pode terminar essa sequência de 4 rodadas, quem sabe aí na frente do Botafogo. Então é uma sequência de jogos grandes, jogos duros, mas o Vasco tem totais condições de fazer uma pontuação bem interessante, beleza? Eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual é o seu placar, qual é o seu palpite para o jogo do Vasco hoje e também qual é o cenário que você desenha do Vasco nessas próximas rodadas. Dos próximos 4 jogos do Vasco, os 2 clássicos contra Fluminense e Botafogo e São Paulo e Red Bull Bragantino, quantos pontos vocês acham que o Vasco faz nessa sequência? Beleza? E agora, galera, só para finalizar, vamos dar uma passeada nos jogos da rodada. A rodada foi bem boa para o Vasco. O Corinthians venceu o Galo por 1-0. Aqui poderia ter tido um empatezinho que travava os dois, mas ok. O Cruzeiro ganhando do Fortaleza por 1-0. Esse jogo não nos interessa. Flamengo 3, Palmeiras 2. Esse jogo, entre aspas, não nos interessa, né? Só por a questão de secar
um rival na busca de um título, mas por tabela não nos interessa. O Mirassol meteu 3-0 no São Paulo, resultado muito bom para o Vasco. Esse resultado possibilita o Vasco vencer hoje, passar o São Paulo e terminar a rodada em oitavo. O Inter venceu o Sport por 2-0, esse resultado já não foi muito bom. O Inter deu uma respiradinha ali, chegou a 35 com um ponto a menos que a gente. E o Sport, nesse aí, acho que já deu o Zé Fini mesmo. O Botafogo venceu o Ceará. Nesse momento o Botafogo ainda tem uma gordurinha boa. Eu torceria para o empate para me tentar abrir mais 2 do Ceará e tirar 2 do Botafogo. Mas já que teve um vencedor, que seja o Botafogo, que já está um pouquinho mais à frente ali. E o Ceará está muito embolado com a gente. Então vejo como um resultado bom. E o Bahia meteu um 4-0 na equipe do Grêmio, que é um time que tinha a mesma pontuação que a gente tem, né? O Vasco ainda não jogou, 36 pontos. E aí arrebentou com o saldo de gols aí do Grêmio. O Grêmio agora está com menos 7 de saldo, tá bom? Então esses foram os jogos de ontem. Para fechar, tem 2 jogaços hoje, além do clássico Vasco Fluminense, tem um Santos e Vitória, né? Se o Vitória ganhar, ele empata o número de pontos aí com o Santos e só fica atrás do Santos no número de vitórias, tá? Então daria ali uma grande emoção para essa parte do Z4, tá? O Galo tem 33, ficaria 2 pontos da zona, e o Vitória podendo empurrar na outra rodada o Santos e a equipe do Atlético, no caso uma das duas, né, porque não tem como entrar 2 ali na mesma rodada, porque o Fortaleza não tem condição de sair ainda, mas deixaria a briga pela zona ali louca. Por outro lado, se o Santos vence o jogo, você afoga de vez o Vitória ali com 28, o Asgano vai para 39, né, e aí você deixa a nota de corte da zona baixa, mas se o Vitória vence aí, a nota de corte da zona começa a subir, vai para 31, o Vasco tem 36, né? Se Deus o livre, bater na madeira não vai acontecer. Se perder, fica 5 pontos da zona e com um monte de equipe colada ali. Então esse campeonato tá louco, cara. Então vai ser um jogo bem interessante aí, tá bom? E outro, Juventude e Bragantino. Esse jogo nos interessa por causa do Bragantino, né? Torcer por uma vitóriazinha do Juventude aí. No pior dos cenários, o empate. O Bragantino, se eu não me engano, é o lanterna do retorno. Vai fazendo uma campanha bem ruim na virada do Brasileirão, beleza? Então é isso, galera, muita informação, mais de 50 mil ingressos vendidos, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos no setor norte que foi destinado a ela, com certeza no centro do campo, onde é torcida mista, vai ter bem mais torcida do Vasco do que do Fluminense, e o Fluminense na frente da gente no campeonato, tem a mesma pontuação que o Vasco no retorno, na teoria, também vive um bom momento, mas a torcida dos caras não engajaram pro jogo aí, tricolor fazendo campanha, pedindo pelo amor de Deus pra torcida ir pro estádio. Então não é por causa da gente. Por causa da gente já tem mais de 50 mil ingressos vendidos. Mas a torcida deles aí deu uma pipocada na compra de ingressos. Vamos ver como é que vai estar. Torcer para não chover na hora do jogo. Caiu 2 dilúvios no Rio de Janeiro aí no domingo e no sábado. Vamos ver como é que fica hoje. Hoje, por enquanto, o dia tá nublado, uma chuvinha fininha. Vamos torcer para na hora do jogo não tá chovendo, porque normalmente chuva durante o jogo atrapalha o espetáculo, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até logo mais com o nosso tradicional pós-jogo. Tamo junto!